Vem cá, o que é que você acha da nossa legislação trabalhista? Você acha que ela é fácil? Acha mesmo? Olha, eu sou auditor fiscal do trabalho e infelizmente eu já vi um monte de coisas acontecerem para chegar numa conclusão de que a nossa legislação está precisando mudar muito e não tem nada a ver com qualquer reforma trabalhista de qualquer governo que passou por aí. Na minha opinião, vários deles estão indo para questões acessórias, mas não estão indo para algumas questões que me parecem ser muito óbvias. Eu estava um belo dia viajando, estava viajando para o exterior e fui conversar com um funcionário de um hotel. Eu estava esperando por minha mulher lá embaixo e aí fui perguntar ao sujeito se ele sabia onde é que ficava o plantão de consultas trabalhistas. Ele perguntou: como assim? Plantão de consultas trabalhistas? Aí eu expliquei para ele o plantão de orientação, que a pessoa chega lá para poder entender. Ele disse: não, isso aqui não existe aqui não. Depois eu perguntei a outra pessoa de um outro país e aquilo também não existe naquele país. Eu pensei: meu Deus, se nós estamos precisando ter plantões de consulta, tem alguma coisa de errado. É porque a nossa legislação está de tal forma difícil que as pessoas não são capazes sozinhas de reconhecerem o seu próprio direito. É uma coisa sintomática do problema que envolve um monte de coisas, só que aqui eu estou falando da legislação trabalhista. Para você ter ideia, até algumas questões que envolvem o entendimento da lei em relação ao contexto total, existem divergências até entre nós, auditores fiscais do trabalho. Você paga o meu salário, eu sou pago para entender somente daquele escopo, mas de vez em quando eu sou pego com algumas questões que eu pergunto a outro colega auditor, e eu já ouvi até uma piadinha que ficou até engraçada a gente ouvir, mas ela seria engraçada se não fosse também trágica. Porque a gente diz: olha, isso aqui só um auditor poderia responder, só que nós somos auditores. Tem coisas que ficam obscuras até para quem vive daquilo. Imagine para quem é o detentor do direito ou para quem tem a obrigação de garantir os direitos daquele trabalhador. Veja que confusão. Nós temos, na minha opinião, uma legislação dúbia, confusa, incompleta, é muito difícil de entender, é difícil de implementar e, por outro lado, muito fácil de burlar. Então, eu entendo que a gente precisaria simplificar para que, quando nós simplificássemos, seria fácil para o trabalhador reconhecer os seus direitos, para o patrão conseguir cumprir aquilo e para quem fosse fiscalizar, facilmente verificar: olha, é ou não é essa determinada situação. Verificar muito rapidamente o descumprimento. Vamos começar falando de um aspecto a respeito da forma atual de calcular e remunerar o salário daquela pessoa. Então vamos analisar um caso comum onde você tem um salário mensal. Então no artigo 459 da CLT diz que o pagamento do salário, qualquer que seja a modalidade do trabalho, não deve ser estipulado por período superior a um mês, salvo no que concerne a comissões, percentagens e gratificações. Então, observe que existe a figura do salário do mês. Claro que existe o pagamento, que pode ser quinzenal, semanal, mas isso é a frequência do pagamento. Mas a forma do cálculo daquela remuneração, ela não pode ser de um período superior a um mês, sendo gradativo. Mas vamos falar no caso da remuneração mensal. Então, quando a gente fala que aquela é a remuneração mensal, o que é que vai acontecer? Vai acontecer a abrangência do que o nome já está dizendo. É o salário do mês. Então você vai ter janeiro, fevereiro, março, abril. Não importa o mês ou a quantidade de dias que estejam contempladas naquele mês, vão ter dias com mais de 30 dias, outros com menos de 30 dias. Não importa se teve mais ou menos. O salário mensal do sujeito termina sendo a mesma coisa. Não importa se ele trabalhou a mais ou a menos. Só que o que é que acontece? Termina nesse conceito do salário, para efeito de simplificação. Observe que ele não só contemplou os meses, mas como ele também contempla o período total dentro do mês. Então, quando você olha, por exemplo, para esse mês de novembro,
você tem quitar o salário mensal dele, mas se ele tiver gozado esses períodos de descanso que estão aí em vermelho, o salário dele já está completamente contido durante todo esse período. Contanto que ele não tenha ultrapassado as jornadas de trabalho, é o salário do mês, que envolve também, inclusive, os períodos de descanso. Calma que daqui a pouco você vai entender o que é que eu estou querendo dizer. Tudo isso é em nome de uma determinada simplificação, porque você vai ter o salário do mês. Quando eu falo que está abrangendo também a questão do repouso remunerado, isso está no próprio artigo 67 da CLT, que diz que será assegurado a todo empregado um descanso semanal de 24 horas consecutivas, o qual, salvo motivo de conveniência pública ou necessidade imperiosa do serviço, deverá coincidir com o domingo no todo ou em parte. O artigo 385 diz que o descanso semanal será de 24 horas consecutivas e coincidirá no todo ou em parte com o domingo, salvo motivo de conveniência pública ou necessidade imperiosa de serviço, a juízo da autoridade competente na forma das disposições gerais, caso em que recairá em um outro dia. Por enquanto, eu só estou explicando para vocês que pega todos os meses e o mês todo, inclusive o período que ele está supostamente descansando. Tudo em relação à simplificação do modelo de remuneração. Essa seria filosoficamente a explicação. Quando nós falamos do descanso semanal, nós temos que no artigo 59A da CLT, no parágrafo único, diz que a remuneração mensal pactuada pelo horário previsto no caput deste artigo abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado e pelo descanso em feriados. É só mais um dos aspectos que falam que você está abrangendo tudo. Na CLT, ainda no artigo 130, ele diz que após cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado terá direito a férias. E o período das férias será computado para todos os efeitos como tempo de serviço. Tudo isso você já sabe, né? O empregado entra de férias, não vai ter prejuízo em termos de recebimento. Tudo em termos da simplificação. Nós analisamos que esse conceito do pagamento abrange todos os meses, abrange o mês como um todo, mas vamos olhar agora dentro da semana. Como você bem sabe, esse salário também abrange os períodos não laborados, não só dos dias de descanso do domingo e feriado, mas também do período não trabalhado. Então você está vendo aí, por exemplo, um exemplo de jornada de 44 horas semanais, onde você, naquele conceito de pagamento do salário mensal, você teria todo esse período de horário não trabalhado, do intervalo interjornadas e também do intervalo intrajornada, que é o intervalo entre aqueles dois períodos do trabalho. Calma que você vai entender o que eu estou querendo dizer em relação a isso. No artigo 382 da CLT, ele está dizendo que entre duas jornadas de trabalho haverá um intervalo de 11 horas consecutivas, no mínimo, destinado a repouso, e no artigo 383 ele diz que durante a jornada de trabalho será considerado a empregada um período para refeição e repouso não inferior a 1 hora nem superior a 2 horas, salvo a hipótese prevista no artigo tal e tal e tal. Isso é só para demonstrar para você o que você já sabe, para daqui a pouco a gente fazer algumas reflexões. Porque você já está acostumado com isso. É o salário do mês do cara. Quando você segue esse beabá, está tudo muito simples. Só que veja, se você tiver um contrato de um horista, de um diarista, de uma pessoa contratada por produção, por tarefa, se ele for comissionista, se ele fizer horas extras, nesse caso vai começar a surgir uma figura chamada repouso semanal remunerado, que vai incidir em cima de um monte dessas coisas. No artigo 1º da Lei 605, diz que todo empregado tem direito ao repouso semanal remunerado de 24 horas consecutivas, preferentemente aos domingos e nos limites das exigências técnicas das empresas, nos feriados civis e religiosos, de acordo com a tradição local. Na súmula 27 do TST, tratando de comissionista, ele diz que é devida a remuneração do repouso semanal
e dos dias feriados ao empregado comissionista, ainda que pracista. Agora vocês vão começar a entender um pouco do que começa a surgir dessa figura de você precisar remunerar um trabalhador, que é o repouso semanal remunerado, que ele é decorrente daquele mesmo conceito do pagamento mensal. E aí o que é que acontece para você fazer o cálculo? Eu não se preocupe não, que isso aqui não vai virar uma aula de cálculo, não, é só para você captar o que eu estou querendo dizer. Para você fazer o cálculo daquele repouso semanal remunerado, você vai ter o salário do mês, multiplica pelo número de domingos e feriados e dividir pelo número de dias úteis. Então, nesse caso aqui, o repouso semanal remunerado sobre as horas extras vai ser o mesmo princípio, a mesma coisa. Você pega as horas extras daquela pessoa, multiplica pelo número de domingos e feriados e divide pelo número de dias úteis. Se você estiver calculando sobre as comissões, é o mesmo princípio. As comissões multiplicadas pelo número de domingos e feriados dividido pelo número de dias úteis. Só que aí você já começa a notar um pouco do nosso terceiro mundismo. Sabe por quê? Porque essa figura de você precisar pagar o repouso semanal remunerado já vai ter alguma dificuldade. Por quê? Porque cada mês vai ter um número de dias úteis e não úteis diferente. Esse vai ser um aspecto a ser considerado. E além disso, cada cidade vai ter seus feriados municipais e isso vai significar, imagine, se coloque na posição de uma determinada empresa que tem estabelecimentos espalhados ao longo do Brasil todo. Imagine a confusão que ele vai ter para sair calculando tudo isso, pegando que cada mês vai ter uma quantidade de dias, cada mês vai ter uma quantidade de domingos e feriados e cada cidade vai ter o seu feriado para ser computado. E isso vai ser o quê? Uma loucura para você fazer. Diante dessa dificuldade, o que é que acontece? Alguns empregadores eles fazem um cômputo simplificado. Ele pega aqueles valores e multiplica aplicando um sexto, que seria 1/6. Só que, como vocês já sabem, o critério é levar em consideração o número de domingos e feriados, não apenas o domingo. Porque se só existisse o domingo, seria 1/6, mas só que existe a questão dos domingos e feriados. O que é que acontece? Como uma forma de facilitação, o empregador faz isso e fica durante um certo tempo gozando de uma certa simplificação, porque ele não vai precisar ficar olhando calendários e feriados e vai calculando o repouso semanal remunerado. Agora, esse tipo de procedimento pode trazer algum tipo de prejuízo quando chega a uma fiscalização, que vai fazer a correta apuração com base naqueles critérios que já são difíceis de ser apurados, seja pelo empregador, seja pela fiscalização. Agora, o hábito de utilizar essa questão de um sexto ainda tem alguma necessidade específica, porque se o empregado for professor, aí vamos ver o que é que diz na súmula 351 do TST. O professor que recebe salário mensal à base de hora-aula tem direito ao acréscimo de 1/6 a título de repouso semanal remunerado, considerando-se para esse fim o mês de 4 semanas e meia. Então, você observa que a própria súmula ele já garantiu para o professor a possibilidade de você aplicar 1/6, mas para os demais empregados, você já começa a ter essa questão de exceções. Começou a notar o buraco que a gente vai entrando? Você vê um método de calcular algo que existe por conta de uma premissa do pagamento mensal que estava tudo certo, tudo muito simples, mas o cálculo dali é difícil. Em alguns casos você vai poder utilizar 1/6, em outros casos, se você utilizar 1/6, você pode ter algum tipo de penalização numa fiscalização por conta desse vácuo legislativo que a gente tem. Então vamos verificar em relação ao cálculo da hora extra esse fator. Então você poderia pegar, para facilitar o cálculo aí dessa questão da hora extra, verificar primeiro o que danado seria o fator. Seria a jornada semanal dividido pelo número de dias trabalhados pela semana multiplicado por 30. E o salário hora, você poderia ter o salário do mês dividido pelo fator que você calculou acima. Para você calcular as horas extras, você pegaria o cômputo das horas extras,
multiplicará pelo salário hora que você achou acima e você vai clicar num percentual de aumento, que pode ser que aquelas horas extras podem ser de 50%, de 100%, pode ser mais do que aquilo se tiver previsto numa convenção. Então, pessoal, o que eu estou mostrando para vocês, de supetão numa segunda tela, veja o caos que termina virando entre você começar a calcular o fator, o salário hora, para depois você apurar as horas extras. E quando você vai apurar horas extras, você já sabe, né? Quando é a hora inteira, está tudo certo, mas quando for uma hora partida, ou seja, foram 28 minutos, você vai ter aquele tipo de problemática para fazer, aquele tipo de apuração, mas isso não dá para escapar. Mas outra coisa que eu quero que você perceba é que o próprio cômputo da hora extra já tem dentro de si algum tipo de dificuldade, mas até os percentuais não são tão fáceis, porque, mais uma vez, naquele princípio que eu falei para vocês, pode ser, se uma empresa ela tem empregados espalhados ao longo do Brasil, pode ser que uma convenção de um determinado local seja mais favorável ao seu trabalhador do que outras convenções. E lidar com esse rol de informações que não vão se uniformizar é um verdadeiro desafio para o trabalhador saber qual é o seu direito, para o empregador que vai se preocupar em saber as convenções coletivas aplicadas a cada um dos estabelecimentos onde ele tem, e a cada trabalhador para saber qual é o seu próprio direito. E você já deve estar imaginando que o trabalhador de menor escolaridade, se você for falar que ele vai precisar fazer fator, ele não vai saber calcular nada disso. Então você vê que o princípio, na minha opinião, já está um pouco prejudicado. Vamos continuar falando das dificuldades do danado do repouso semanal remunerado. Quando a gente fala do empregado mensalista, se ele também, por um acaso, vier a faltar, ele poderá ser descontado das faltas e ou atrasos, inclusive do repouso semanal remunerado sobre tais descontos. Então, para você calcular isso, você vai seguir aquele mesmo princípio. Você pega aquele desconto, multiplica pelos domingos e feriados e divide pelo número de dias úteis. Isso está previsto no artigo 6º da Lei 605, que diz que não será devida a remuneração quando, sem motivo justificado, o empregado não tiver trabalhado durante toda a semana anterior, cumprindo integralmente o seu horário de trabalho. Na prática, a mesma dificuldade que eu falei para vocês de calcular o vencimento do repouso semanal remunerado, você vai ter aquela mesma dificuldade para calcular o desconto do repouso semanal remunerado, daquele mesmo jeitinho. De acordo com as súmulas do TST, também vão integrar o salário para serem computados nesses cálculos as horas extras prestadas habitualmente, o adicional noturno, o adicional de insalubridade e o adicional de periculosidade, cada um com sua súmula. As horas extras na súmula 291, o adicional noturno na súmula 60, o adicional de insalubridade na súmula 139 e o adicional de periculosidade na súmula 132, todas elas súmulas do TST. Veja como as coisas ficam espalhadas por aí para poder você ter essa questão. Agora tem uma observação também a ser levada em consideração. As gratificações por tempo de serviço, que são os anuênios ou quinquênios normalmente previstos em instrumento coletivo ou no regulamento interno das empresas, integram o salário, segundo a súmula 203. No entanto, apesar disso, para essas gratificações, elas vão integrar o salário, mas não vão repercutir no cálculo do repouso semanal remunerado, segundo a súmula 225. Notou? As exceções. Você já vai ter que se preocupar com tudo que a gente falou, mas você já vai começar a verificar. E essa rubrica, ela computa para RSR? Sim ou não? Vai ter o RSR vencimento e o desconto. Qual é a particularidade? Isso é de qual estado? E qual foi o mês? Como é que foi isso? Imagina. Está começando a entender a dificuldade? Então, na minha opinião, como é que a gente poderia fazer se a gente precisasse acabar com essa dificuldade para você precisar pagar o repouso semanal remunerado? Então, apesar dos contratos serem por prazo indeterminado ou até determinado, a forma de calcular a remuneração dos trabalhadores
precisaria parar de ser por mês, do jeito que é, contemplando o período de descanso, para ser computado como em vários e vários países a gente tem por aí, o cômputo do valor da remuneração por hora. A gente precisa deixar muito claro que o que o empregador vai precisar pagar é pela prestação de serviço. É uma coisa óbvia, mas a nossa legislação não enxerga desse jeito. E ao não enxergar desse jeito, trouxe para nós o cômputo desse RSR. Como você bem sabe, tem um grau de dificuldade muito grande para poder fazer esse tipo de cômputo. Para que isso acontecesse, para que fosse promovida algum tipo de alteração na forma de remuneração, alguém poderia dizer, olha, mas não é só você tirar a forma de remuneração e deixar de computar essa questão do RSR. Então, a intenção aqui não é simplesmente dizer, pare de pagar RSR. Seria necessário uma ampla negociação com os sindicatos para promover algum tipo de aumento do piso salarial que incorporasse essa perda dessa receita para os trabalhadores. Então, o que eu estou propondo aqui não é retirar, é simplesmente tirar de um pagamento que tem um nível de complexidade muito grande para ser incorporado para aumentar, por exemplo, o piso salarial, isso mediante algum tipo de estabelecimento de negociação. Isso precisaria ser uma forma geral, de forma que os trabalhadores não fiquem prejudicados. Quando a gente seguisse por esse tipo de caminho, as horas e os dias contratualmente e legalmente abonados seriam contabilizados como horas a pagar, vide o artigo 473 e o artigo 134 da CLT. Então, quando eu falo que a forma de cálculo precisaria ser em termos da prestação de serviços, eu não queria que vocês entendessem que na minha frase, se o patrão só vai pagar quando ele trabalhar, então quer dizer que no feriado ele teria uma remuneração a menor? Claro que não, porque esse tipo de períodos seriam períodos completamente legalmente abonados. Ele não trabalha, mas a prestação do pagamento seria devido como até hoje é. Isso nada prejudicaria o trabalhador pelo fato de ter, num determinado mês, ter tido mais ou menos domingos, mais ou menos quantidade de feriados, porque aquelas horas não seriam trabalhadas e seriam abonadas com a obrigação de pagamento do trabalhador. Está entendendo? É só o método de cálculo que eu estou falando que precisaria mudar para que fosse feito por hora. Por quê? Porque quando eu falo que a remuneração é por hora, mais uma vez eu estou chamando a atenção que isso é só a forma de cálculo. Eu não estou propondo que a gente reformulasse para que a partir de agora as pessoas sejam contratadas por hora. Não. A contratação ela é mensal por prazo indeterminado do mesmo jeito que sempre. Só a forma de cálculo da remuneração é que, na minha opinião, precisaria ser modificada. Isso vai ser muito fácil para o trabalhador. Por quê? Porque ele vai saber, a cada hora que eu trabalhar, eu ganho, um valor X de reais naquele trabalho. Então, fica muito fácil. Se eu trabalhei 10 horas, eu já tenho, durante o final desse dia, eu tenho 10x. É muito fácil para que ele saiba efetivamente quais são os direitos dele. Isso vai significar muito para que ele não precise sair. Imagine um trabalhador precisar... Primeiro que tem trabalhador que não sabe o que é o repouso semanal remunerado. E se ele souber, muitos deles não vão saber. É por isso que começa a surgir aquela questão do plantão de orientação. A gente precisa mudar isso. Outra coisa que vem decorrente dessa forma de remunerar é evidenciar que o pagamento é por hora, e isso pode fazer com que ocorram mudanças tanto na postura do patrão como do empregado. Quando a gente tem essa questão do pagamento por hora, fica muito mais fácil você não deixar muito claro o empregador que diz: fulano, faz só aqui esse servicinho extra aqui. Aquele servicinho extra é naquela hora extra. O trabalhador já está pensando claramente nas horas. Não vai aceitar aquele trabalhinho como se fosse um agrado. Da mesma forma, o patrão, uma vez que ele está sendo muito claro para ele o quanto que está sendo cobrado
dele o pagamento daquela hora, provavelmente ele venha a demandar um profissionalismo um pouco maior do empregado para que faça valer aquela hora que está sendo paga para ele. Isso vai ter um aspecto tanto de um lado quanto do outro. Agora, mesmo, aí você pode pensar, não, mas isso aqui você está falando do pagamento por hora, mas existiriam algumas particularidades. Olha, vem cá, e aquele sujeito que estiver fazendo a hora extra? E se aquela hora extra for noturna? E se aquela hora extra for noturna e insalubre? Também ia facilitar, porque naquela convenção coletiva, o trabalhador já saberia, opa, se eu sou enfermeiro, eu tenho algum tipo de configuração, por exemplo, na parte de insalubridade ou na parte noturna. Cada profissional já sabe da sua natureza e já sabe qual é o valor da sua hora trabalhada à noite naquela condição. Também seguiria aquela mesma facilidade para que ele reconheça o seu direito. Porque daqui a pouco a gente vai falar de algumas questões dos adicionais. Então são vantagens desse pagamento por hora que terminam repercutindo no bom entendimento do trabalhador. Outra coisa, quando você faz a remuneração por hora, você notou que nos meses que tem 31 dias, quais são os meses que tem 31 dias? Janeiro, março, maio, julho, agosto, outubro e dezembro. O trabalhador, ele trabalhou um dia a mais, mas também receberia um pouquinho a mais daquele dia extra. Isso já inclusive repercute lá no módulo do E-Social Doméstico, já tem até esse cômputo desse jeito, levando em consideração a quantidade de dias real, de 30 dias, mas isso é um outro assunto. Agora, por outro lado, em meses em que tem 28 ou 29 dias, que seria o mês de fevereiro, o empregador que teve menos contraprestação de serviço também pagaria um pouquinho a menos ao trabalhador, já que teve 1 ou 2 dias a menos de prestação de serviço e 1 ou 2 dias a menos para gerar receitas naquele mês. Entendeu? O trabalhador teria vantagens em 7 meses no ano e o empregador teria uma pequena, vamos dizer assim, alíviozinho naquele mês de fevereiro em que ele teve dias a menos de prestação de serviço. Esse padrão de remuneração mais simplificada já é amplamente utilizado pelos países desenvolvidos. Agora vamos falar de uma outra coisa que envolve insalubridade e periculosidade. Veja como é que as coisas funcionam na nossa parte legislativa. Na súmula 47 do TST diz que o trabalho executado em condições insalubres em caráter intermitente não afasta só por essa circunstância o direito à percepção do respectivo adicional. Aí vem uma dúvida, até que ponto é habitual? Até que ponto ele é intermitente? Onde é que está essa percepção? É quando eu estou começando a mostrar para vocês o quanto que em algum momento a gente se depara com limites que têm um certo grau de subjetividade. E se for intermitente, como é que você vai lançar aquele adicional? Vai ser proporcional ao tempo de exposição, proporcional aos dias, proporcional às horas ou minutos de exposição? Como é que vai funcionar isso? E se o empregado ao longo de um dia entrar 50 vezes num ambiente úmido e quente para realizar tarefas breves, mas em outros dias ele entra apenas 5 vezes, em outros nem entra? Como é que vai se medir o tempo de exposição a cada entrada dele? São dúvidas que vão surgindo na mente das pessoas, chegam no plantão decorrentes dessas questões que a gente verifica em relação a recebimento de um determinado adicional de insalubridade em relação à exposição a uma determinada situação de insalubridade. Eu não estou falando que o trabalho insalubre não precise ser remunerado a mais, pelo amor de Deus. A nossa conversa é só o jeito de você computar e remunerar aquilo. Não confunda a minha conversa com, não, isso aqui é um trabalho como qualquer outro. Não é isso. Se você estiver pensando isso, você não está entendendo o que eu estou falando, tá? Eu estou falando do método, do quanto a nossa legislação, ela muitas vezes deixa fragilidades e complexidades para você fazer o cômputo e reconhecer o direito. Se trata disso. Quando a gente fala de insalubridade, a insalubridade ela está ligada ao risco de você adoecer, de forma que ela tem um grau mínimo de 10%, médio de 20% e máximo de 40%, e ela é incidente sobre o salário mínimo. Isso está previsto nos artigos 189 a 192 da CLT e na NR 15
Só que eu nem sei se mudou porque as NRs estavam modificando. Mas vamos seguindo. Já o adicional de periculosidade, ele tem a ver com o risco de você morrer. E aí esse percentual não tem aquela escalonada, ele é de 30% incidente sobre o salário base da categoria. Isso está nos artigos 193 a 196 da CLT e na NR 16. Só que ao contrário da insalubridade, a permanência ou a habitualidade não é relevante para a caracterização da periculosidade, já que em apenas uma fração de segundo pode tornar o empregado definitivamente inválido ou custar-lhe a vida. Estava tudo indo certinho, mas vem uma súmula cujo entendimento é um pouco nebuloso. Na súmula 364 do TST, tem dizendo assim: tem direito ao adicional de periculosidade o empregado exposto permanente ou que, de forma intermitente, sujeita-se a condições de risco indevido apenas quando o contrato dá-se de forma eventual, assim considerado o fortuito, ou o que, sendo habitual, dá-se por tempo extremamente reduzido. A gente, mais uma vez, vai se deparar naquela outra questão que a gente tinha falado. Qual é o limite entre ser intermitente ou ser eventual? Cada apreciador do tema pode ter um entendimento diverso. Isso daí é um panorama muito complexo para você definir. Até aqui você considera intermitente uma coisa eventual, até ali. Você notou o quanto que a legislação da gente... Porque existem algumas situações em que você claramente nota, opa, essa situação ela é habitual. Essa situação claramente fica dita como uma coisa eventual. Mas e a fronteira entre um e outro? Como é que a gente faz? Agora vamos falar de uma outra questão, o horário noturno. O horário noturno tem algumas particularidades. Quando você fala de atividade urbana, o horário noturno é entre 22 horas e 5 horas da manhã, tranquilo. Mas se você estiver falando do horário noturno nas atividades rurais, segundo o artigo 7º da Lei 5.889 de 73, se você estiver falando de lavoura, o horário é das 21 às 5. E se você tratar da pecuária, é de 20 às 4 horas. Que tal? E se a tua empresa tiver trabalhadores nas atividades urbanas, na lavoura e na pecuária? Viu que delícia? Para você fazer esse tipo de controle. Além disso, existem algumas diferenças na remuneração do horário noturno. O trabalho urbano ele tem um adicional de 20% mais a figura do que se chama do horário noturno reduzido. Já o rural ele vai ter um adicional de 25%, ou seja, maior do que o urbano, mas não vai ter o cômputo do horário noturno reduzido. Viu como a nossa legislação ela é cheia de sis e quando você vai tendo um rol de dificuldades, de exceções de casos que vão tornando a apuração dos valores devidos cada vez mais complexa. Ainda falando do horário noturno, na súmula 60 do TST, no item 1, diz que o adicional noturno pago com habitualidade, e vocês já me ouviram falar a respeito dessa habitualidade, integra o salário do empregado para todos os efeitos. Então, isso, quando ele fala desse adicional noturno, ele significa que ele vai repercutir nas férias, no 13º salário, no descanso semanal remunerado, que é aquele RSR, no aviso prévio, integrará o salário para cálculo das horas extras e terá incidência do FGTS e do INSS. Mais uma vez, a gente se depara por aquilo. O que é habitualidade? Quais são esses limites? Ainda falando no horário noturno, vem uma das coisas que eu acho mais lastimáveis. Eu falo opinião, obviamente, é minha, como auditor fiscal do trabalho. Meu Deus do céu, eu não sei o que estava pensando o legislador quando ele criou o tal do horário noturno reduzido. Para pensar, vocês vão entender o que é que eu estou querendo dizer. Segundo o artigo 73, parágrafo 1º da CLT, a hora do trabalho noturno será computada como de 52 minutos e 30 segundos. Isso é uma ficção legal porque 7 horas de trabalho noturno equivaleriam
a 8 horas. Por vácuo normativo, essa ficção legal ela se aplica ao período efetivamente trabalhado, mas não se aplica ao período de descanso. Por quê? Porque no descanso o intervalo terá incidência e duração determinados pelos exatos limites no artigo 71 da CLT. Então a gente fala do horário noturno reduzido para efeito de você fazer apuração de valores. Mas para efeito de você ter o cômputo da jornada, aquilo já não existe. Notou essas figuras que vão acontecendo? Só que o problema é a efetivação do controle desse horário noturno reduzido. Vocês vão entender a partir de agora. Quais são os problemas desse legislador que teve essa ideia terrível, na minha opinião, de criar o horário noturno reduzido? Imagine você o seguinte: vamos supor que tem um empregador que ele precisa manter 3 equipes de trabalhadores que hipoteticamente trabalhassem durante 8 horas diárias cada um. Então, vamos dizer que a equipe A trabalha das 6 às 14, a B seria de 14 às 22 e a equipe C de 22 às 6. Não esqueça esse negócio do intervalo, porque senão depois a gente fala dessa questão do intervalo entre jornada, que eu estou falando da jornada como um todo. Então, observe, como você já me ouviu falar, o horário noturno dessa equipe C seria garantido, ficaria tranquilo aí, ó. Na equipe C, além do adicional noturno, ele vai receber permanentemente horas extras noturnas. Por quê? Porque ele trabalhou das 22 às 5, que foram 7 horas, mas aquelas 7 horas já valem como 8 horas. Mas o período das 5 da manhã às 6, por se tratar de uma prorrogação de uma jornada noturna, será calculado tomando por base o adicional noturno, embora aquele horário das 5 já seja um horário diurno. Está vendo as especificidades que a gente tem? Por que eu estou dizendo isso? Porque na súmula 60 do TST, ele diz que cumprida integralmente a jornada no período noturno e prorrogada esta, já que, mesmo que tenha sido de dia, né? E prorrogada esta, devido é também o adicional quanto às horas prorrogadas. Isso significa que ele trabalhando de 5 às 6 da manhã, aquilo já que é decorrente de uma jornada noturna, aquilo também é um valor noturno. Viu como é difícil a gente explicar isso para quem não é daqui? Agora, vamos imaginar uma outra situação. Se o contrato for 12 por 36, as horas após o período noturno não seriam horas extras. Só que sobre isso a gente vai falar mais adiante. Agora observa, pessoal, que esse caso que eu falei para vocês, a gente já nota algumas especificidades de algum tipo de dificuldade para você ter alguns conhecimentos. Agora vamos operacionalizar mesmo esse cálculo desse horário noturno reduzido. Veja só que confusão. A grande confusão ainda maior ocorre quando o horário de trabalho ele não pega integralmente aqueles 7 períodos, aquelas 7 horas de 22 às 5, por exemplo. Por quê? Porque se não abranger esse período noturno integral, vai ter que ter uma proporcionalidade. E essa proporcionalidade vai ser o seguinte: você vai precisar fazer conversão de horas para decimais, onde você vai ter que fazer um uso de um coeficiente de equivalência. O que é isso? 8 horas dividido por 7 horas, ou então 60 minutos dividido por 52,5 minutos, que é 52 minutos e 30 segundos, isso daria um fator de 1,142857. Ou seja, para você computar essa questão do horário noturno reduzido, a cada hora noturna vai equivaler a 1,142857 da hora diurna. Nessa metodologia, a hora fictícia é de 14,2857% maior do que a hora real. Fácil? Dá uma olhadinha aqui nessa tabela. Imagine que a pessoa tenha trabalhado das 22 até as 22h30, quantas horas noturnas, qual é o fator e qual seria o equivalente de horas diurnas. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então você já vai vendo cada um desses intervalos aí, a quantidade de horas que vão sendo feita assim, essa hora fictícia. Me conta, isso não é coisa de terceiro mundo, não. Pelo amor de Deus. Eu estou falando isso, pessoal,
Cuidado para você não entender. Eu já trabalhei em plantão lá na Secretaria da Fazenda. Eu sei o quanto que você trabalhar à noite é mais penoso, é mais difícil. Você tem um regime de trabalho que muitas vezes agride o seu corpo. Cuidado para você não entender que eu sou contra o pagamento de algumas coisas. Eu não estou falando disso, mais uma vez. O que eu estou dizendo é que você deveria simplificar. Vem cá, você acha que o horário noturno está pouco? Se tiver pouco, que se aumente incorporando aquilo, contanto que a coisa seja muito mais simples da gente fazer o cômputo. Essa é a questão. Não é nunca de suprimir direitos, e sim de simplificar para que todo mundo consiga entender quais são os direitos, seja para cumprir, seja para obter. Quer mais algum exemplo? Vamos falar agora da jornada de 12/36 noturnas. Então vamos supor que uma determinada jornada foi das 19 às 7 da manhã, das 7 da noite às 7 da manhã. Veja que coisa. Das 19 às 22 são 3 horas diurnas. Das 22 a 1 foram 3 horas noturnas, que a gente precisaria aplicar aquela tabela de equivalência que a gente viu anteriormente. Vamos supor que essa empregada estava com aquela 1 hora de intervalo lá. Então seria 1 hora de intervalo, que seria 1 hora real, sem fazer a equivalência, porque a gente não estaria falando de recebimento, e sim de jornada. Aquela loucura que eu tinha falado. Uma coisa vale só para pagar, mas não vale para computar a jornada. Agora, se ela não tiver, a trabalhadora tendo o período de descanso, que isso é muito frequente, especialmente em questão de cuidadores, vai ser remunerado também como hora extra noturna. Das 2 às 7 você vai ter 5 horas noturnas, onde você também iria aplicar aquela tabela de equivalência. Aí observe um detalhe: na escala 12/36, os períodos de 5 às 7 não será considerado hora extra noturna, mas será considerado hora noturna. Está notando o quanto que essas especificidades terminam por complicar a situação, na minha opinião? Então, como é que a gente poderia fazer para esquecer essa questão aí do adicional noturno com horário noturno reduzido? Faz o seguinte: vamos tentar simplificar. Vamos tentar pegar algum tipo de peculiaridade. O ideal é, porque eu não sei muito bem, às vezes a teoria é diferente. Essa outra, eu nem sei se poderia se unificar a legislação para que a remuneração do trabalho urbano com o rural ele fosse uniforme. Talvez não, porque as especificidades dos trabalhos talvez não deixem que o horário noturno seja a mesma coisa. Isso eu até sou capaz de entender diante das peculiaridades, tranquilo. Mas a coisa que eu acho mais significativa é que, vem cá, se você acha que o trabalho noturno é mesmo mais sofrido, que você aumente, por exemplo, de 20% para 25%. Mas esqueça essa história de horário noturno reduzido, pelo amor de Deus. Isso é difícil demais para você computar. E quando você... Olha, para pensar. Se você tiver a jornada de um trabalhador, somente de um mês já dá trabalho. Agora imagine eu fiscalizando uma empresa que tem o trabalhador trabalhando, sei lá, pegar a folha de ponto para verificar isso ao longo de um ano. Já é uma confusão. 2 anos, 3, 5 anos. E se tiver inúmeros? E se tiver inúmeros trabalhadores de diversas localidades? Você já imaginou? Isso não me parece ser uma coisa muito desejável. Isso me parece ser uma coisa muito contraproducente, porque existe um grau muito complicado de dificuldade para que a gente lide com isso. Se você não achar que é bom essa história de aumentar de 20% para 25% para ficar igual à questão lá do rural, você poderia dar um incremento no percentual de 20% para o mesmo índice de aumento da hora fixa. Ou seja, em vez de 20%, poderia ser de 22,85% ou 23%. De onde é que veio esses 22,85%? É aquele tal daquele fator de 8/7. Entendeu? É daí que veio esse percentual específico de 22,85% ou 23%. Eu estou falando nesse detalhe para você notar que eu não estou nem querendo onerar mais o empregador, mas também sem suprimir os direitos do trabalhador que está trabalhando na parte noturna. É só pensando na simplificação. Vamos falar agora das horas extras. Segundo a súmula do TST,
O valor das horas extras habitualmente prestadas integra o cálculo dos haveres trabalhistas, independentemente da limitação prevista no caput do artigo 59. Mais uma vez a gente se depara com o habitualmente. O que é habitualmente? Vamos agora verificar como é que se calcula a hora extra. Se o camarada tinha um salário de R$1.000, a jornada dele era de 44 horas semanais, o adicional de periculosidade dele é de 300 e o prêmio por assiduidade for de 200. O que é que vai acontecer? Vamos primeiro calcular o fator, que a gente já tinha falado, que seria a jornada semanal, dividido pelo número de dias trabalhados na semana, multiplicado por 30, 44 dividido por 6 vezes 30, daria o fator de 220. Para você obter o salário hora, você pega o salário do mês e divide pelo fator, que nesse caso vai ser a hora de todos aqueles adicionais, que seria o salário, o adicional de periculosidade e o prêmio por assiduidade. Soma tudo, divide por 220 e você vai ter o salário hora. E aí, tá achando fácil? O que é que você acha? Supondo uma hora extra de 50% em domingos e feriados, lembrando que é 100% e algumas convenções, como eu já falei, podem aumentar esses valores para 60% e 120%, por exemplo, ou qualquer coisa mais. O que é que vai acontecer? Se você sabe que o salário hora desse sujeito era de 6,81, 6,81 mais 50% daria um valor de hora extra de 10,21. Quando você tem hora extra, você já me ouviu falar anteriormente que você vai ter aquele repouso semanal remunerado sobre a hora extra, só que a gente já falou a respeito disso. Mas se a remuneração fosse pela hora trabalhada, além de você não precisar computar o repouso semanal remunerado, os sindicatos já poderiam fazer a divulgação. Olha, o valor das horas trabalhadas para cada regime de contratação, se você for contratado para 44 horas, a tua hora é extra, se for por 40 horas, se for na modalidade noturna, se for noturno insalubre, cada trabalhador já saberia quais eram os seus direitos aplicáveis. Fácil, sem precisar contratar mais ninguém, que ele já ia saber o valor da hora dele. Inclusive da hora extra, do horário noturno, de tudo isso. Ele já saberia estabelecer para cada condição do trabalho dele qual era o valor devido, sem necessidade de aprender a calcular. Agora vamos falar das férias. E aí, as férias, o que é que vocês acham? Ela é fácil? Ela é prejudicial a alguém? Vamos dar uma analisada a respeito disso. Segundo o artigo 142 da CLT, o empregado perceberá durante as férias a remuneração que lhe for devida na data da sua concessão. Parágrafo 5º. Os adicionais por trabalho extraordinário, noturno, insalubre ou perigoso serão computados no salário que servirá de base ao cálculo da remuneração das férias. Segundo a Constituição Federal, no artigo 7º, diz que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, o inciso 17 aí, gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. Todo mundo está acostumado com isso, né? Só que eu vou chamar a atenção de vocês para um detalhe que aparentemente prejudica algumas pessoas solenemente descumprem e fica uma confusão danada, porque fica uma coisa que aparentemente prejudica, consegue prejudicar em alguns casos os dois lados, tanto o empregador como o empregado. Deixa eu explicar para vocês uma determinada situação. Vamos supor agora um período de uma situação fácil, onde o sujeito trabalhou durante um mês e as férias foram iniciar no primeiro dia do mês subsequente. Tranquilo. Iniciou as férias naquele período. O que é que vai acontecer? O mês trabalhado, você sabe que o empregador ele tem até o 5º dia útil subsequente para fazer o pagamento daquele mês. Mas as férias que iniciam no dia 1, elas têm que ser pagas no mínimo até 2 dias de antecedência. Qual é a confusão que dá? Se fosse seguir os prazos de cada um, o empregador precisaria primeiro, no dia 29, pagar as férias do que vem e esperar o 5º dia útil para poder pagar. Claro que se ele quiser, ele pode pagar antes, mas ele teria 2 datas aí para efetivar o pagamento do mês trabalhado depois, ou seja, o que já aconteceu, ele paga depois do que ainda vai acontecer. Veja que coisa. Porque segundo o artigo 145 da CLT,
o pagamento da remuneração das férias e, se for o caso, o do abono previsto no artigo 143, serão efetuados até 2 dias antes do início do respectivo período. Só que, embutido nessa questão da facilidade, o que é que vai acontecer? Quando você quer, para efeito de não precisar ficar pagando no dia 29 e no 5º dia útil, você poderia, hipoteticamente, fazer o pagamento de tudo, hipoteticamente, por exemplo, no dia 29. Só que aí tem uma coisa. Se você quer pagar tudo no dia 29 para poder não ficar em atraso com nada, e se o trabalhador faltar no dia 30 e no dia 31? Como é que fica? Então, nesse caso, quando você pagasse tudo no dia 29, você ia ter um determinado momento em que o desembolso pelo empregador termina sendo mais sofrido. Por quê? Porque naquele momento do dia 29, ele precisaria pagar o mês, que já foi trabalhado quase todo, ele vai precisar pagar aquelas férias com o adicional de 1/3. Paga tudo que estava lá. Só que o problema é que naquele momento o empregador precisou desembolsar muita coisa, o trabalhador ficou naquele momento cheio do dinheiro. Maravilha. Só que alguns trabalhadores, eles às vezes não têm conhecimento do que vem depois disso. Por quê? Porque depois que ele recebeu no dia 29, ele vai trabalhar o dia 30, 31, vai entrar em férias, e quando ele retornar ao mês seguinte, ou seja, no mês 3, por exemplo, ele vai ter ficado durante 2 meses sem receber nenhum tipo de salário, porque ele vai ter até o 5º dia útil para receber daquele mês 3. Entendeu? O trabalhador pode ficar até 2 meses sem receber. E se o trabalhador se descontrolou porque estava recebendo tudo aquilo, foi ruim para todo mundo, porque o trabalhador, ele vai, talvez, se ele não fizer uma gestão boa desse dinheiro, ele vai passar por grande dificuldade quando do retorno das férias dele, porque ele usufruiu, teve muito dinheiro. Não se iluda não, eu sou auditor fiscal do trabalho, infelizmente, por pouco conhecimento dessas peculiaridades, o trabalhador fica num momento de grande euforia, mas ele às vezes se desprograma e se complica. E o empregador precisou desembolsar um valor excessivo. Imagine você, eu atendia no plantão doméstico, alguns empregadores domésticos, que às vezes aquela senhorinha só tinha dinheiro para pagar aquela empregada e tal. O dinheiro da remuneração da empregada e do E-Social estava muito, muito contado. Para pagar aquele valor de 2 salários e 1/3, que na verdade é mais, porque o E-Social termina sendo um pouco maior, aí é que dá uma confusão mesmo, vai ser uma sobrecarga para aquela empregadora doméstica, que às vezes ela não tem. Na prática, o que é que acontece? Termina fingindo que vai pagar tudo ali e termina pagando parcelado, até que chegue uma fiscalização, mas termina complicando a situação. Aquela situação, ela foi uma situação mais fácil. Agora vamos analisar um caso um pouco menos fácil. Então vamos supor que o período trabalhado daquele empregado, ele foi até determinado momento do mês, ele não foi até o final do mês. Então vamos dizer que o trabalhador trabalhou do dia 1 até o dia 20, por exemplo, e entrou em férias no dia 21 daquele determinado mês, voltando a partir de um determinado tempo lá na outra metade, na segunda quinzena do mês subsequente. O que é que vai acontecer? Veja só, você tem o mês 1 e o mês 2 que estão contemplando aí períodos trabalhados e períodos de férias. E aí o que é que vai acontecer? As férias iniciaram naquele momento. O período trabalhado, que é essa parte que está em verde, como você bem sabe, ele vai ser remunerado e pode ser feito até o 5º dia útil. Já essas férias, elas vão ter que ser pagas até 2 dias antes. Você nota que o abismo, a distância do pagamento das férias e daquele período do período trabalhado fica ainda maior. E você vai ter esses lapsos temporais para você fazer aquele pagamento. Quando você vai tentar explicar para o trabalhador essa proporcionalidade ao longo de um determinado mês, o que seria salário, o que seria aquele percentual dentro daquele mês das férias e como é que isso aconteceria, em relação também aos prazos,
Nem sempre para as pessoas que têm um pouco menos esclarecimento, isso é muito fácil. Isso dá uma confusão muito grande. Sem contar no próprio linguajar. Algumas vezes eu já atendi algumas pessoas que disseram: não, doutor, eu já recebi as férias, eu não estou dizendo que não recebi, mas eu quero saber o meu salário. Parece até piada, mas infelizmente algumas pessoas um pouco menos esclarecidas ainda ficam pensando que férias é uma coisa, salário é outra. Ele recebeu as férias, mas ele quer receber o salário daquele mês, que é o período das férias. Dá uma confusão danada. Então, quando a gente vê essa divergência da situação, que está todo mundo acostumado, mas dá uma confusão danada. Por quê? Porque você tem os tempos de pagamento que terminam confundindo tanto o empregador como o empregado. Mas, além disso, a época do pagamento é um momento em que você tem um sacrifício um pouco maior. O que poderia fazer, na minha opinião? Era que fosse obrigatório pagar de forma antecipada, não o valor das férias mais um terço, e sim apenas do um terço, apenas do abono. Sabe por quê? Porque quando você tivesse sendo obrigatório pagar o abono, você ia ter, aquele trabalhador ia ter aquele incremento do salário mais um terço, ia ter algum tipo de folga para gozar com sua família, usufruir daqueles benefícios, mas você não iria dar uma sobrecarga excessiva ao empregador e, melhor ainda, o trabalhador continuaria recebendo todo santo mês, sem interrupção, sem aqueles vácuos de 2 meses da sua remuneração. Então ficaria muito fácil fazer o controle do efetivo pagamento, com menos sofrimento para ambos os lados. Isso é a minha opinião. Então, o único acréscimo que a gente ia ter, se ele fosse obrigado somente a pagar aquele um terço, seria o pagar daquele abono de férias, que ia pesar menos e aí ia facilitar para ambos, para o empregador e para o trabalhador. Se assim fosse implementado, o que aconteceria? Durante aquele mês que o sujeito entrou de férias, você teria o pagamento do abono das férias, que poderia ser antecipado nessas datas que estão em vermelho, mas o salário do mês continuaria sendo pago no 5º dia útil sem problema nenhum. O trabalhador continuaria recebendo mensalmente os seus valores com o maior conforto e aquela estabilidade. Perceberam como termina prejudicando os dois? E dificultando um pouco mais do que deveria ser? Agora vamos falar do 13º salário ou gratificação natalina. Segundo a Lei 4.090/62, o 13º salário corresponde a 1/12 da remuneração devida em dezembro. Preste atenção que o detalhe é esse. É 1/12 da remuneração devida em dezembro por mês de serviço do ano correspondente. Isso é no artigo 1º, parágrafo 1º. E a fração igual ou superior a 15 dias de trabalho será havida como um mês integral. Então, se o trabalhador trabalhou 15 dias ou mais, é computado como se o mês tivesse sido integral para efeito de calcular aquele 1/12. Até aí está tudo tranquilo. E os pagamentos, os prazos para pagamento do 13º, a primeira parcela seria até o dia 30 de novembro, mas também pode ser pago junto com as férias, com um determinado requerimento feito lá em janeiro, e a segunda parcela até o dia 20 de dezembro. Agora, se o empregado fez horas extras ou recebeu comissões em dezembro e tais valores ainda não foram computados no 13º, vai poder fazer um ajuste para fazer um pagamento de eventuais diferenças até o dia 10 de janeiro. Imagine você começar a explicar isso para um gringo, como é que funciona. Imagine alguém que chega para estabelecer isso aqui, começar a entender de tudo que a gente já falou antes, inclusive dessas questões do 13º. Por que tem essa questão do ajuste do dia 10 de janeiro? É porque é o seguinte, o 13º salário ele é computado usando o ano calendário. Então você vai pegando de janeiro até, então, por exemplo, se você tinha até o dia 30 de novembro para fazer o pagamento daquela primeira parcela, provavelmente você só vai ter os dados da remuneração disponíveis de janeiro até outubro. Então você pega a média de janeiro a outubro. Quando você chegou em 20 de dezembro, você fez uma nova média de janeiro a novembro.
verificando o que seria aquela média de salário, mais horas extras, mais comissões e tal, e por aí vai. Você vai e faz aquela média e vai pagar essa diferença para efeito de pagamento da segunda parcela. Só que quem recebe horas extras habituais, que a gente já falou a respeito disso, você precisaria incluir essas horas extras e comissões no cômputo daquela média. E aí o que acontece quando chegou no início de janeiro do mês subsequente, que agora sim você vai ter condição de saber quais foram as horas extras praticadas no mês de dezembro, porque lembre que o mês de dezembro, no dia 20 de dezembro, você já tinha pago aquela segunda parcela. Mas teve muita coisa que aconteceu do dia 21 até o dia 31. Aqueles valores de horas extras e comissões do mês de dezembro vão entrar em uma terceira apuração de janeiro, agora sim, de janeiro a dezembro. Aí você tira a média. Se aquela média já estava batendo com o que você tinha feito pagamento, tudo bem. Se não, você vai precisar pagar essas diferenças. Notou as sutilezas da nossa legislação? Então, quando a gente vai pegar essas questões da remuneração variável, aí já tem esse tipo de especificidade de confusão para você fazer essa parte do 13º salário. E o que vai fazer? Para fazer o cômputo do 13º salário, você vai computar as horas extras prestadas habitualmente, o adicional noturno, as gratificações e os adicionais de insalubridade e de periculosidade.